Pois bem, meus irmãos, o entendimento do Apocalipse está avançando. Garanto que se vocês lerem as partes que ainda não tratamos aqui, muitas coisas vocês mesmos podem entender pela agudeza de espírito. Quem acompanha o nosso trabalho desde o início sabe que o Apocalipse não tem uma leitura fácil, porque é preciso ir, como se diz, costurando pelo texto. O livro não conta uma história como se fosse um romance ou uma novela. Não, aqui é preciso estar muito atento para desvendar e desemaranhar esse intricado texto. Quem nos acompanha sabe que às vezes uma parte que está no início do livro tem sua explicação no final dele, ou quando o leitor assíduo chega mais para a parte do meio, por exemplo, e se depara com um novo elemento, um novo símbolo, compreende que precisa buscar na memória o que já leu no começo para fazer a conexão e trazer o entendimento dos diversos sinais. Por exemplo, aqui neste ponto que estamos estudando no capítulo 14, dos versículos 9 a 12, nos deparamos com o versículo 10, que anuncia que os adoradores da besta e de sua imagem serão atormentados com fogo e enxofre. A primeira ideia que passa pela cabeça de qualquer um é que esse tormento é eterno, porque foi isso que aprendeu desde criança. Então a pessoa vê na sua tela mental aquela imagem de alguém queimando no fogo e o diabo ali tacando lenha na fogueira, tacando mais gasolina. E não é nada disso. Essas ideias fazem parte daquelas histórias de bicho-papão que vive debaixo das camas para assustar as crianças que não foram obedientes aos pais. São histórias da carochinha. E o interessante é que nessa imagem o fogo queima, mas a pessoa não é consumida. Quer dizer, fica eternamente queimando. Pode isso? E outra questão engraçada é que muitos aceitam essa ideia, mas repelem a ideia da eternidade da alma. Puro contrassenso. Vocês estão de acordo? Querem saber o que há de verdadeiro nisso? O fogo. O fogo é verdadeiro, embora seja um símbolo. Mas para a ideia de eternidade é o símbolo perfeito. Sim, o fogo é eterno, mas ninguém fica nele eternamente. Fica-se ali enquanto a criatura continuar com as suas ideias empacadas, feito mula velha. Antigamente se usava muito dessa expressão, mula velha e empacada. Só que do jeito como as coisas andam hoje em dia, nós temos que esclarecer que não estamos aqui ofendendo ninguém, nem a mula, tá? Estamos só recordando expressões da nossa infância. Mas vamos deixar isso bem claro para ninguém pensar que estamos aqui ofendendo quem quer que seja. Esse fogo é o símbolo do sofrimento pelo arrependimento. Você já se arrependeu de um ato cometido ou de ter faltado em algum ato ou de ter falado algo em momento impróprio? Então, qual foi a sensação? Às vezes dá vontade de morrer, não é mesmo? Dá vontade de enfiar a cabeça num buraco e nunca mais sair. Tamanha é a vergonha. Pois bem, é o arrependimento. Esse fogo que queima eternamente
é essa tortura em que vive o ser enquanto não se desfaz daquele mal que praticara. E digo que o fogo é eterno porque mesmo depois que uma pessoa se reabilita, o remorso atinge outra, e mais outra, e mais outra, e assim vai até consumir todos os que precisam se arrepender. E há muitas formas de arrependimento. Pode-se pedir desculpas, pedir perdão, retribuir o mal com o bem. É farta a mesa do arrependimento. Bom, isso é para começarmos a falar sobre o castigo dos adoradores da besta. Como será esse castigo prometido aqui no versículo 10 do capítulo 14? Se vocês puderem, deem uma lida aí nesses versículos que vou indicar para amanhã nós conversarmos sobre eles. Anotem aí. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, versículos 14 e 15. Deem uma olhada no livro Gênesis de Moisés, capítulo 19, versículo 24. No livro dos Salmos, capítulo 11, ou o Salmo 11, versículo 6. Profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 22. Anotaram, né? Pois bem, depois voltem ao Apocalipse, capítulo 9, versículo 17. Todos esses pontos, para adiantar, tratam do fogo e enxofre citado aqui no versículo 10º deste capítulo 14 do Apocalipse de Jesus. Então, anotaram, leiam e amanhã nós voltaremos a conversar. Ok? Então, aquele fraternal abraço.